Solo Leveling Temporada 2. Os 5 rituais de sangue. Antes de começarmos, você precisa entender algo. Sung Jin-woo não é um herói. Nunca foi. O que você está prestes a testemunhar não é uma história de superação. É a crônica de um homem que morreu naquela masmorra e do que voltou no lugar dele. Algo que usa seu rosto. Algo que coleciona cadáveres como troféus e os faz dançar como marionetes. 5 momentos. 5 linhas cruzadas que não podem ser descruzadas. Se você veio aqui procurando por inspiração ou esperança, você veio ao lugar errado. Aqui só existe poder, e o preço que se paga por ele. Não desligue, você já foi longe demais. 1. Jeju, o Matadouro. A ilha de Jeju era um cemitério antes de Jin-woo chegar. Depois, tornou-se algo pior, um altar. Caçadores de elite, os melhores da Coreia, do Japão, marcharam para aquela ilha como cordeiros. As formigas os esperavam, a rainha esperava, e elas não apenas matavam, elas devoravam. Ossos estalando, gritos engolidos pela escuridão, sangue pingando das mandíbulas quitinosas, a ilha se alimentava. Então ele apareceu. Jin-woo não veio para salvar ninguém. Ele veio porque sentiu o cheiro, poder, carne fresca para seu moedor. A rainha formiga, uma criatura que havia despedaçado esquadrões inteiros, encarou aquele humano magro e viu apenas mais uma refeição. Ela estava errada. A luta foi rápida, brutal demais para ser chamada de luta. Jin-woo se moveu como fome personificada, cada golpe preciso, cada movimento calculado não para matar, mas para dominar. A rainha tentou resistir. Seus gritos ecoaram pela ilha, primal, desesperado, o som de um predador percebendo que virou presa. E então, silêncio. Mas Jin-woo não se contentou com a morte. Por que se contentaria? Morte é desperdício. Ele estendeu a mão e a escuridão escorreu de seus dedos como alcatrão vivo. A rainha, morta, quebrada, destruída, levantou-se. Não como era antes, como algo novo, como propriedade. Beru, sua formiga, seu brinquedo, seu assassino de estimação. Os outros caçadores assistiram. Alguns vomitaram. Outros simplesmente olharam para o chão, incapazes de processar o que testemunharam. O terror de Jeju não havia sido derrotado. Havia sido domado, escravizado, transformado em mais uma peça no tabuleiro de xadrez de um homem que estava deixando de ser humano. Aquela ilha foi o primeiro altar, mas não seria o último. 2. A humilhação do Goliath Thomas Andre. O Goliath, o homem que esmagava montanhas com os punhos. O caçador que nunca havia sangrado, arrogante, brutal, invencível. Ele viu Jin-woo e viu nada. Um coreano magricela. Mais uma estatística. Alguém para ser colocado em seu lugar. A reunião de caçadores internacionais deveria ser diplomática, civilizada. Mas Thomas Andre não fazia diplomacia. Fazia demonstrações de poder. E quando decidiu ensinar uma lição ao novato, o que ele esperava era submissão. O que recebeu foi revelação. Jin-woo não levantou a voz. Não fez ameaças, apenas existiu. E de repente o ar ficou pesado, denso, difícil de respirar. As sombras ao redor dele não eram mais sombras, eram olhos. Centenas deles, milhares, assistindo, esperando a ordem. Thomas atacou primeiro, um soco que poderia pulverizar concreto. Jin-woo se moveu, não se esquivou, apenas não estava mais lá. E então estava atrás dele. Ao lado. Em todo lugar ao mesmo tempo. Cada contra-ataque era preciso, cirúrgico, projetado não para matar, mas para humilhar. A armadura de Thomas, indestrutível, forjada em masmorras de Rank S, rachou. Depois quebrou. Pedaços caíram no chão como dentes arrancados. O Goliath sangrou. O salão ficou em silêncio. Caçadores que haviam conquistado países, que haviam enfrentado dragões, que se consideravam deuses entre homens. Todos olharam para Jin-woo e viram o mesmo. O teto. O limite. A parede que não podiam escalar. Jin-woo não sorriu. Não celebrou. Apenas limpou a poeira invisível de seu casaco e saiu, deixando Thomas Andre de joelhos. Não fisicamente, mas em todos os sentidos que importavam. Aquilo não foi uma luta. Foi uma execução pública. E a mensagem era clara. A hierarquia havia mudado. E no topo, sozinho, estava algo que já não se incomodava em fingir humanidade. 3. A verdade pútrida. Os monstros não são aleatórios. Nunca foram. Cada masmorra, cada gato, cada criatura que rasgou a realidade e invadiu nosso mundo, tudo fazia parte de um tabuleiro maior. Um jogo jogado por entidades que existiam antes das estrelas. Monarcas e soberanos.
destruição e criação. Uma guerra que consumiu universos inteiros. E a humanidade? Apenas formiguinhas esmagadas entre seus pés. Quando os monarcas começaram a manifestar suas verdadeiras formas no mundo humano, a escala da mentira se tornou impossível de ignorar. O monarca da Gélida desceu como inverno eterno. O monarca das bestas trouxe consigo hordas que escureciam o céu. O monarca das pragas transformou cidades em necrotérios putrefatos. Não eram monstros, eram deuses, e deuses não negociam. A revelação mais doentia? Jinwoo sempre foi parte disso. O sistema, aquele presente milagroso que o salvou, que o tornou forte, não era benevolência, era preparação. Ele estava sendo cultivado, moldado, transformado em um recipiente adequado para o monarca das sombras, uma entidade de morte absoluta que havia sido derrotada na guerra anterior, mas que se recusava a permanecer morta. Cada nível que Jinwoo ganhava era mais um pedaço de sua humanidade sendo queimado. Cada sombra extraída era mais uma corrente prendendo-o ao abismo. Ele não estava ficando mais forte. Estava sendo substituído, célula por célula, pensamento por pensamento, até que o Sung Jinwoo original fosse apenas uma memória fantasma em um corpo operado por algo antigo e faminto. E a parte mais assustadora? Ele sabia. Em algum nível sempre soube, e escolheu continuar de qualquer forma, porque quando você olha para o abismo por tempo suficiente, eventualmente percebe que é mais acolhedor do que a luz. 4. Gelo e cinzas. O monarca da Gélida era paciência congelada. Crueldade calculada. Ele não destruía por raiva, destruía porque era eficiente. Quando chegou, trouxe consigo um inverno que não derreteria. Pessoas congelavam no meio de passos. Pássaros caíam do céu como pedras de gelo. O ar em seus pulmões se solidificava e você morria sufocado por cristais perfurando seus órgãos de dentro para fora. Jinwoo o enfrentou não como desafiante, mas como igual. 2 monarcas. 2 conceitos absolutos em choque. A batalha não foi heróica. Foi apocalíptica. Cada golpe do monarca da Gélida era inverno eterno tentando apagar a chama da existência. Cada contra-ataque de Jinwoo era a escuridão consumindo a luz, o vazio engolindo o frio, a morte reclamando o que sempre foi seu. O exército de sombras de Jinwoo emergiu como maré negra, mortos-vivos sem medo, sem dor, sem a fraqueza da vida. Eles se jogavam contra as lâminas de gelo, absorvendo golpes, criando aberturas. Não porque eram leais, porque não tinham escolha. Escravos até na morte. Jinwoo não lutou pela humanidade. Lutou porque aquele território era seu. Porque outro monarca invadir seu domínio era inaceitável. A humanidade era apenas cenário. Quando finalmente destroçou o monarca da Gélida, não houve celebração. Apenas o som úmido de algo quebrando, o rangido de gelo milenário se estilhaçando e então, silêncio. Vitória. Mas vitória de quem? Do humano que Jinwoo foi? Ou da criatura em que estava se tornando? Ninguém fez essa pergunta em voz alta. Ninguém queria a resposta. 5. O exército dos condenados. A verdadeira monstruosidade de Jinwoo não é seu poder. É o que ele faz com os derrotados. Cada inimigo que cai não encontra paz. Não há descanso eterno. Não há fim. Apenas escravidão. Jinwoo arranca suas essências da morte e as prende em correntes de escuridão, forçando-as a servir, a lutar, a obedecer, para sempre. A rainha formiga, o monarca da Gélida, cavaleiros, magos, generais, bestas, um por um, os caídos se levantam, não como eram, mas como propriedade. Seu exército cresceu até bloquear o sol. Milhares de sombras, dezenas de milhares, cada uma com memórias de quando eram vivos, quando tinham vontade própria, quando eram alguém. Agora são ferramentas, armas, extensões da vontade de um homem que transcendeu moralidade. Beru, que antes liderava hordas e comia caçadores, agora serve chá. Igris, um cavaleiro lendário, agora se curva. Tusk, um xamã orco de poder devastador, agora sussurra feitiços sob comando. Não há dignidade nisso, não há honra, é violação no nível existencial. E Jinwoo não vê problema. Por que veria? Para ele, morte é apenas transição. De inimigo para recurso, de ameaça para ferramenta. Quando invoca seu exército completo, o mundo escurece. O chão treme. A realidade geme sob o peso de tantos mortos caminhando ao mesmo tempo. É antinatural, é blasfemo, é poder absoluto. E a pergunta que ninguém quer fazer: quando Jinwoo morrer, se morrer, quem o ressuscitará? Quem terá poder suficiente para escravizar o monarca das sombras? Ou será que ele já planejou isso?
Será que já preparou seu próprio retorno, garantindo que nem a morte possa libertá-lo da existência? Epílogo. Então é isso. 5 momentos. 5 linhas cruzadas. Sung Jin-woo não é inspiração. É um aviso do que acontece quando alguém troca sua humanidade por poder. Quando decide que o fim justifica os meios. Quando olha para o monstro no espelho e decide que está tudo bem. Ele protege a humanidade. Sim, mas não porque se importa, porque somos dele. Propriedade a ser defendida. Território a ser mantido. E nós aplaudimos. Chamamos de herói. Fazemos vídeos glorificando cada atrocidade, cada linha moral borrada, cada passo em direção à monstruosidade. Talvez sejamos exatamente o tipo de gado que merece esse pastor. Deixe seu comentário. Diga qual momento te perturbou mais. E se inscreva. Não porque eu pedi, mas porque você sabe que vai voltar. Sempre voltamos. Para testemunhar a queda. Para ver até onde ele vai. Até a próxima descida. E que suas sombras sejam suas, se é que ainda são.